tem uma série de conceitos importantes. Uma série de conceitos importantes. Por exemplo, o primeiro conceito é peso corporal em jejum. O que é? É o vivo multiplicado por 0,96. Você fala, mas professor, mas por que desconta 4%? Esse também não é um número mágico. Acontece que o NRC ele observou que na maior parte das vezes 4% é o valor mais indicado. Só que esse valor ele pode ser bem diferente, depende inclusive das condições que os animais estavam, se estavam no pasto ou se não estavam, né? Então isso tem que ser considerado e você pode fazer esse ajuste, mudar um pouco. Você pode reduzir um pouco, pode multiplicar por 0,94, por exemplo. Tá? Então ele permite que você faça esses ajustes. Tá? Depois você tem o peso corporal vazio. Vazio não é muito, porque o que acontece? Você sabe o que acontece? Ó, preste atenção. Um boi, para você esvaziar o rumen dele, dependendo da dieta que ele estava comendo antes, se for capim, por exemplo, para você esvaziar o rumen dele vai mais de 30 dias. Então, esse negócio de peso vazio não é, aí é o peso jejum. Aí você pode até nem considerar o jejum, você considera que esse peso já é o peso jejum. Tá? Daí a vazio é outra coisa. Porque o vazio dá uma diferença de 11 a 12% desse peso, é muita coisa. Um animal de 400 kg por exemplo dá 45 kg. Você passa o animal na balança, aí você mata esse animal. Tem duas saídas. A primeira é, você coleta todos os componentes do corpo do animal, inclusive o sangue, tá? E pesa, que é a parte mais difícil. É a maneira mais difícil de fazer. A outra maneira qual é? Você sacrifica o animal e amarra as extremidades do trato digestório e tira o trato digestório. Certo? Aí você pesa. Vamos supor que o trato digestório pesou 90 quilos. Certo? Aí você abre uma das extremidades e drena, lava, deixa escorrer a água e pesa. Aí você perdeu 45 quilos. Isso é o conteúdo de trato gastrointestinal. Aí você desconta isso daquele peso inicial, esse é o peso vazio. Tá? Então, por exemplo, se o animal está se alimentando normalmente, tá? Todo o conteúdo do intestino, a diferença é praticamente nula, não existe, entendeu? Então, a diferença que vai ter em alguns quilos é no rumen. É no rumen. Porque o intestino ele tem um volume definido, não tem como você, porque o animal come aveia ou come milho, se aumenta o volume do intestino. Mais longo de restrição, sim, então, mas o que eu estou dizendo é que o peso vazio, ele sofre menos influência do que o peso jejum. Esse é o que sofre mais influência. O segundo esse aqui que esse é chave, é o peso corporal final em jejum. Esse peso, ele é o mais complicado. Por quê? Porque a maior parte foram desenvolvidos com animais, grupos genéticos de frame médio e raças europeias. Angus, Hereford e tal, que é a base do rebanho americano. E outra, animais implantados também. A maior parte deles são animais implantados, que são animais em crescimento, né? Que lá é praticamente raro você ver alguém que não usa um implante, né? Então o que acontece? Esse peso corporal final em jejum, qual é? É o peso que o grupo que você tem ali, que você está trabalhando, vai ter, é o peso que ele vai ter quando ele atingir o mesmo grau de acabamento lá do Angus, para aquele mesmo acabamento. É o peso. Só que o que acontece? Quando você tem raças de frame mais baixo, esse peso vai ser mais baixo. E quando você tem raças de peso mais alto, frame mais alto, que nem o charolês, por exemplo, vamos pegar um exemplo, que é claro, né? Ele tem esse peso muito mais alto. Então, a escolha desse peso é fundamental, por quê? Porque é ele que vai calcular o peso equivalente ao Angus.